Cruzeiro vai trazer o PEC, Valuzeiro? O Cruzeiro fez uma proposta, HG. Você acha que vai virar? Vai ter que fazer outra proposta. Até a informação trazida primeiro pelo Central da Toca, a primeira proposta no valor de 8 milhões de dólares. Eu imagino que o Cruzeiro vá fazer uma outra proposta. O Cruzeiro não uma informação trazida também pelo Samuel Venâncio é que o Cruzeiro com o PEC, ele já tem, não tem nenhuma pendência, digamos assim. O que foi oferecido, o que pode ser oferecido a ele, caso ele seja contratado em termos salariais, agradou o jogador. Só que agora, de fato, né, é o Cruzeiro se acertar com os valores que o Los Angeles Galaxy pretende pelo jogador. O Los Angeles quer pelo menos 12, a primeira pedida teria sido de 14, o Cruzeiro, se fizer uma nova proposta, eu estou imaginando que o Cruzeiro vai fazer pela necessidade que tem de trazer um ponta, seria algo ali em torno de 10, ou seja, a gente está falando aí de uma diferença que pode ser entre o que o Cruzeiro estaria disposto a fazer numa nova proposta do que deseja o Los Angeles Galaxy, uma diferença que pode ser de 2 milhões de dólares, HG. Então, vamos observar aí essa próxima semana, é uma das posições que eu entendo que são emergenciais do Cruzeiro. Ah, mas o Arroio não está, mas o Sinisterra não está bem. Cara, mas o Sinisterra não tem uma garantia. O torcedor do Cruzeiro torce para que ele seja um cara realmente que tenha capacidade de seguir sendo usado continuamente. O Arroio é um jogador jovem ainda. O Renier, ele é mais... O Renier, de tanto falar Renier. O Peck, ele é mais... O Peck, ele é mais experiente do que o Arroio, mais experimentado, e é muito mais assim, ele tá com uma sequência, jogou continuamente nos últimos 3 anos em comparação ao Sinisterra. E sabe o que eu acho que o PEC pode fazer também? Ele tirou do prumo, cara. Ele tem capacidade de criação, cara, diferente do Arroio. O que eu quero dizer em relação a isso? Por ter uma característica um pouco diferente. Ser um cara que talvez possa atuar como um meia pelo lado, sabe? Embora ele tenha todas essas questões do drible, de ir pra cima do adversário, de tentar chegar ali de fundo o tempo inteiro, de sempre focar ali o gol, é um cara que tem ido muito bem na Major League Soccer. Eu o vejo tendo até uma característica diferente da do Arroio, que é essa questão da construção mesmo da jogada. Ser quase um meio de criação em alguns momentos, se for necessário. Então, para mim, seria uma boa contratação do Cruzeiro. E eu vejo parte da torcida reclamando. Pô, não queria que fosse o PEC, acho que tinha que ser outro. É um nome que o próprio Arthur Jorge quer. E outros nomes foram oferecidos ao Cruzeiro. Teve o menino lá do Benfica, que eu trouxe ontem, teve o Brian Rodrigues no América do México. Esses nomes foram oferecidos ao Cruzeiro. O Samuel Venâncio trouxe ontem, acho que o Matheus Gonçalves. Não foi, Valor? Isso. O Matheus Gonçalves, que era do Flamengo, também foi oferecido. Mas é um nome que o técnico, o Arthur Jorge, quer. A contratação é o do PEC. Então, sinceramente, bicho, eu daria esse voto de confiança no PEC, que eu acho que é um bom jogador. Isto posto, o Cruzeiro precisa rapidamente resolver a questão da volância. E se puder fechar com o PEC para já jogar na volta da Copa, seria maravilhoso, né? Porque a janela abre agora em julho. E um atacante. Cara, só... Atacante de área. Dá tempo. Para brigar com... Que seja Mas próximo, isso aí não é urgente não, tá, Gajão? Não, é urgente, é volante e ponta, mas se tiver um atacante... Eu não acho que vão também. chegar a esse tanto de jogadores, não. Acho só 2? Sim. Só sobre números, né? O Thiago acabou de falar aí que os números do PEC são bons, não, são maravilhosos. Ele, em 101 jogos, ele tem 43 gols. E ainda assistências. Quantas assistências? Assim, eu olho para você também. Por favor. Mas é um bom número. É um bom número. 19 mais 4, 23. 23 mais 4, 27. Em 100 jogos. Ótimos números. 43 gols e 29 assistências. É muita coisa. Número muito bom. Os números são muito bons. E lembrando, ele passou aqui no Brasil, né? Foi criado pelo Vasco, e o Vasco num período muito difícil. 23 ele é fundamental, juntamente com o Verrete, para a permanência do Vasco. Pegando todo o contexto, desde quando ele estreia, a partir de 2020, no time profissional, né, muito novo, ele estava com 18 para 19 anos, hoje ele está com 25, bem experiente, tendo passado pelo Vasco, tendo passado pelo futebol lá dos Estados Unidos, mas você vê o contexto que era da época, como o Valu muito bem colocou, em 23 ele foi, podemos dizer, protagonista, Valu, foi um dos protagonistas que o Vasco da teve salvação. O Vasco teve um campeonato difícil, assim como o Cruzeiro era o primeiro ano depois de algum tempo na Série B, e ele é fundamental em 23. Então isso tem que pegar, tudo isso tem que pegar, que no a ambiente de muita construção pressão, do de personagem, cobrança, construção do jogador é muito, muito forte. Então, assim, os números dele hoje são consolidados
jogando lá no futebol dos Estados Unidos. Vamos falar do Cruzeiro e quem chega para trazer todos os detalhes é Emerson Panzieri. Fala, Xará! Boa noite para você, Romano. Boa noite, Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de quinta-feira do Apito Final, chegando com as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo. E justamente sobre essas informações, a galera perguntando sobre o Cássio. Como é que tá a situação do goleiro, hein? O que eu posso falar de Cássio, Romano, é uma notícia bem legal. O Cássio, ele já está fazendo trabalhos em campo com o preparador de goleiros Robertinho e com o preparador de goleiros João Paulo Lacerda. E tá muito animado, tá muito confiante que no mês de agosto possa atuar, né? Ele tem aí um trabalho ainda no mês de julho, ainda é um tratamento, mas as perspectivas são boas para o goleiro Cássio, para que ele possa retornar ao gol do Cruzeiro. Vem fazendo as atividades normais, né? Queda, salto. E óbvio, né? Tudo monitorado pelo departamento médico, pelo departamento de fisioterapia do Cruzeiro. É algo muito sério, né? O jogador teve uma lesão multiligamentar, mas a resposta dele vem muito boa. Por isso, há um sentimento na Toca da Raposa que o Cássio vai voltar ainda melhor de quando teve a lesão. Deixa eu trazer um recado para você da HS Autopeças. Tá na hora de falar da HS Autopeças, porque lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. Vai tomar um café quentinho com o Tião, com o Anderson Campos e com o Henrique Hermano e vai comprar a peça pro seu carro. Você é Uber? Você é taxista? Você é mecânico? Você anda com seu carro pra cima e pra baixo, igual eu ando? Então você vai passar na HS Autopeças. Tem no Céu Azul, tem no Glória, tem no Veneza, tem lá no querido Laranjeiras e no Lindéia. Alô, Lindéia! HS Autopeças, 3474-0022, 3474-0022. Esse é o WhatsApp da Central pra você fazer a sua compra também na HS Autopeças. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Pra falar de goleiro, ainda a situação do Otávio. O Otávio, ele é o goleiro do Cruzeiro, né, com o Cássio ainda nessa fase final de recuperação, vai participar dos jogos amistosos, por exemplo, é o Otávio sendo acionado, e o Otávio tem contrato até 2028. Então, logo, logo, as partes vão sentar para uma renovação de contrato. Essa é a ideia. O Cruzeiro quer renovar o contrato do goleiro Otávio, que vem despertando também o interesse de algumas equipes. Chama atenção a frieza, a qualidade. É um jogador, por exemplo, que serviu também às divisões de base da seleção brasileira. Agora o recado da Jaraguá Tintas. Passe ali na Alberto Sintra, 324, não tem erro. Coração do bairro União, para você comprar sua tinta na Jaraguá Tintas. Qual tinta te inspira? Você vai encontrar essa tinta na Jaraguá Tintas. Para o seu apartamento, para sua casa, para o seu escritório, pro seu sítio, pra onde você quiser. Vai pintar? Usa o serviço da Jaraguá Tintas, também tem todos os acessórios para você. Jaraguá Tintas no 3665-0992, 3665-0992. Vai conseguir um desconto também com meu amigo Leonardo, fechou? Esse é o recado da Jaraguá Tintas. E o Cruzeiro, então, bem de goleiro. Otávio sendo referência, apesar de jovem, e o Cássio pela experiência, logo logo voltando também ao gol celeste. Xará! Ô, Vini, o Cássio vai ter que amassar um cadinho aí, viu? Ah, vai ter que Porque comer, o menino parou o campeonato bem. vai ter que comer muito arroz com feijão, né? Porque... Não, isso é bom pro Cruzeiro, né, Romano? O Sem Cruzeiro que dúvida ganha nenhuma. com isso, porque tem um goleiro de altíssimo nível que está ainda se recuperando de uma lesão e um garoto que tomou conta da posição. Então quem ganha com isso é o Cruzeiro. Quem vai ser o titular é quem tiver melhor naquele momento. Mas o Otávio vai ser difícil tomar a posição dele. E Caio Jorge pode virar reforço do Flamengo? A especulação voltou à tona. Tudo por causa da recuperação do Caio Jorge, praticamente refeito de uma lesão que o afastou de alguns jogos no primeiro semestre do Cruzeiro, e a busca do Flamengo por um camisa 9 que ainda não avançou. No Rio de Janeiro, setoristas do Fla asseguram que o rubro-negro vai voltar à carga para tentar contratar o centroavante de 24 anos de idade, que foi alvo de uma proposta no início do ano de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Cheguei a contar para vocês, algumas semanas atrás, que gente do Cruzeiro lamentou o fato de o Pedro Lourenço, o dono da SAF Cruzeirense, não ter levado esse negócio adiante, por entenderem que as cifras eram bem interessantes. Mas Cruzeiro assegura que não vai haver acordo, ainda que o Flamengo reapareça com uma proposta. E dessa vez, até o staff do Caio Jorge está convencido de que não é hora de se mudar para um rival brasileiro, mesmo com o Caio Jorge podendo atuar
num clube da Série A por não ter alcançado o limite de jogos. Ele tem 12 partidas no Brasileirão, exatamente o número de jogos que não impede. A partir do 13º é que você fica proibido de atuar por um outro clube. Temporada atual do Caio Jorge de 26 jogos, 12 gols e 2 assistências. Recentemente, o KJ teve direito a um reajuste salarial e passou a ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Cruzeiro. Ele está sendo preparado, até do ponto de vista psicológico, para só sair diante de propostas do velho continente. A chance de jogar na Europa é hoje a grande ambição do Caio Jorge, enquanto veste a camisa do Cruzeiro. Dá para descartar que KJ será reforço rubro-negro, apesar do interesse antigo do Flamengo. E essa história de que há um argentino que pertence ao São Lourenço perto de assinar um pré-contrato com o Cruzeiro na Argentina. Da Argentina veio a informação de que Uriel Orreda, meio atacante de só 18 anos de idade do São Lourenço, tem tratativas avançadas com a Raposa. Ele assinaria a partir de 1º de julho um pré-contrato com o Cruzeiro para se mudar de graça para a Toca da Raposa a partir de 1º de janeiro de 2027. Importante registrar que esse atleta tem atuado no time júnior, numa espécie de time B do São Lourenço, temporada atual de 13 partidas e uma única assistência. Os melhores números do Orreda são nas categorias de base da seleção argentina, 10 jogos e 5 gols marcados. Pois bem, antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do departamento de futebol do Cruzeiro e perguntei: vocês querem o Orreda? Existem negociações? E a resposta, ou as respostas para as duas perguntas foram negativas. E essa pessoa falou com firmeza de que não tem a intenção de contratar o Orreda. Pode ser uma estratégia? Pode, até porque o Cruzeiro, se admitir publicamente a intenção de assinar contrato com um atleta que ainda não entrou nos últimos 6 meses de contrato, o Cruzeiro pode ser acionado na FIFA pelo São Lourenço por assédio. Então, pode se tratar de uma estratégia, mas pela forma veemente com que essa pessoa do Cruzeiro conversou comigo, estou para dizer para vocês que essa informação que vem da Argentina não se sustenta. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!